Olá, sexto ano, bem-vindo à aula de língua portuguesa. Como você está hoje? Como vai sua semana? Pronto para começar? Hoje estamos começando o nosso volume 4. Muito assunto novo e hoje a nossa aula vai ser um pouquinho mais comprida. Tem muita coisa para a gente falar. Vamos começar logo? Quero que você leia comigo esse pequeno texto. Vamos lá. Carta do leitor. Os jornais têm algumas seções especiais que servem para que o leitor se comunique, dê a sua opinião, saiba mais sobre determinado assunto, opiniões de especialistas e etc. Uma das seções mais lidas é aquela em que o leitor contribui com a sua opinião, questionamento ou denúncia. Do leitor é o nome que o jornal Cruzeiro do Sul dá à seção em que o leitor manifesta sua opinião sobre fatos do cotidiano. Serve também para que ele denuncie problemas da cidade, deficiências de atendimento público e questões ligadas ao direito do consumidor, por exemplo. É um espaço bastante precioso e ocupa parte da página 3. Para que o texto seja publicado, é preciso que a pessoa se identifique com o nome completo, número de documento de identidade, endereço e telefone de contato. Somente o nome da pessoa é publicado no texto, não pode ser muito longo, máximo de 2.200 caracteres. A carta pode ser escrita à mão e enviada pelo correio, enviada por e-mail ou através do site, pelo espaço do leitor. O endereço é: por e-mail deve ser enviada para o órgão público ou a empresa citada pelo leitor é questionada e um prazo de 3 dias é dado para a resposta. Nesse caso, a carta do leitor e a resposta enviada é publicada na mesma edição. O Cruzeirinho também recebe cartas de seus leitores. Vamos começar a analisar esse texto que a gente leu? Esse texto é uma carta escrita por um leitor do jornal? Não, esse texto é uma matéria do jornal mesmo. Qual que é o objetivo desse texto? Por que ele foi escrito e publicado? Ele foi escrito para explicar para o leitor, entre outras coisas, o que é uma carta do leitor e como fazer para escrever uma para o jornal que publicou a matéria. Segundo o texto, as cartas do leitor aceitas por esse jornal devem necessariamente apresentar uma opinião sobre o que foi publicado? O que você acha? Não. O leitor também pode apresentar questionamentos ou dúvidas. Ele não precisa colocar opinião. Jornais e revistas geralmente publicam as cartas enviadas pelo leitor em seções específicas. Que nome essa seção recebe no jornal Cruzeiro do Sul e onde o leitor pode encontrá-la segundo o texto? Do leitor é o nome que o jornal Cruzeiro do Sul dá à seção. Ela ocupa parte da página 3. Esse texto nós escolhemos para começar a falar sobre o nosso novo gênero textual. O nosso gênero vai se chamar Carta do Leitor. Vamos ler uma carta do leitor e ver como que acontece? Goiânia, 8 de fevereiro de 2018. Caro editor, gostaria de parabenizar os responsáveis pela reportagem sobre a região Centro-Oeste, especialmente o destaque feito à Goiânia, capital onde nasci e vivo até hoje. Os aspectos sociais e culturais presentes na cidade foram brilhantemente descritos no texto, muito bem representado por meio das imagens que representam também o nosso povo. Atenciosamente, JS. Nessa carta, a gente percebe que o leitor se identificou muito com a notícia, tanto é que ele foi e escreveu para o jornal parabenizando por essa reportagem, né? As fotos, as imagens, os aspectos sociais e culturais, ele se identificou porque é parte da realidade dele. Mas uma carta do leitor é apenas para dar parabéns? Apenas para dizer que tá bom? Não, eu também posso achar uma carta assim. Caro editor, impressionante como foi infeliz a abordagem feita na reportagem da edição anterior sobre o estado de Goiás, especialmente sobre a capital Goiânia. O texto mostra a completa falta de conhecimento dos autores que expressam opiniões estereotipadas sobre o povo que aqui habita. Lamentável que um texto de péssima qualidade tenha sido publicado em uma revista como esta. Atenciosamente, JS. Ou seja, falando do mesmo texto, eu tenho uma opinião que concorda e uma opinião que acha que o texto está totalmente equivocado. Carta do leitor é um gênero que quem trabalha em revista, em jornal, na área jornalística, usa muito para ter um feedback, ou seja, para ver como o público recebeu
essas reportagens, essas notícias, o trabalho deles, qual é o resultado que o trabalho deles está obtendo. Agora, o que caracteriza esse novo gênero que estamos estudando? Carta do leitor é um gênero que se caracteriza por ser um texto breve e que é escrito em primeira pessoa, eu. São temas atuais, de caráter subjetivo. Subjetivo quer dizer que vem com a minha impressão, com o que eu achei, com o que eu recebi sobre isso, né? Eu coloco a minha impressão no texto. A linguagem é bem simples, clara e objetiva, como se eu estivesse falando realmente com a pessoa. A presença sempre do destinatário, do remetente, para quem que eu estou escrevendo, normalmente falamos com o editor da revista ou do jornal e quem está escrevendo. E é um texto expositivo e argumentativo, ou seja, você expõe a sua opinião, ou o problema, ou o questionamento que você está fazendo, e argumenta a favor e em contra da sua opinião. Se você acha, ó, minha opinião é essa, e você vai mostrar por que a sua opinião está certa, o meu argumento é isso, isso, isso. Você vai pôr o seu argumento na sua carta, num texto curto, é claro. Como é a estrutura de uma carta do leitor? Geralmente, as cartas dos leitores não seguem uma estrutura padrão. No entanto, eles devem apresentar alguns elementos estruturais. O vocativo, né, que aparece ou o nome da revista ou do jornal, ou caro editor, pode vir acompanhado do local e da data, da cidade, da onde a pessoa está escrevendo e a data em que foi escrita, né, que é o cabeçalho da nossa carta. A introdução, um pequeno trecho que aborda o assunto que será apresentado e explorado para o leitor, né? Então, estou falando da reportagem tal, da edição tal, especifica. O desenvolvimento, né, onde ele argumenta sobre a sua ideia central. A conclusão, onde ele arremata as ideias, ele fecha seu texto e geralmente inclui uma sugestão para algum assunto que pode ser abordado em outra reportagem. E tem a despedida, que representa a saudação final do leitor, né? Atenciosamente, cordialmente, abraços, são finalizações de despedida. A assinatura, o leitor normalmente assina seu nome, que pode aparecer em forma de sigla. Geralmente as revistas deixam apenas as iniciais, né? Então, Afonso Miguel Pereira dos Santos aparece como AMPS, apenas as iniciais, a sua sigla. Carta ao leitor é o nosso novo gênero do nosso volume 4, certo? Agora vamos começar a ver outro texto, mas antes disso, leia comigo. Crises humanitárias. A foto que ilustra a reportagem Conflitos expõem crianças à fome e doenças é constrangedora e mostra a que ponto a estupidez humana é capaz de chegar. O texto escancara as debilidades às quais as crianças são submetidas e mostra a globalização não consegue resolver problema tão básico como a fome. Que 2018 seja muito melhor que o ano que acabou. JT de São Paulo. Essa é uma opinião bem forte, né? A respeito do conteúdo do que ele escreveu ali, sobre o que o leitor comenta em sua carta ao jornal? Ele fala sobre a reportagem Conflitos expõem crianças a fomes e doenças. Agora, copia e acha ali no texto uma frase em que se encontra a opinião do leitor. A opinião aparece em a foto que ilustra a reportagem Conflitos expõem crianças a fome e doenças é constrangedora e mostra a que ponto a estupidez humana é capaz de chegar. É constrangedora, põe a opinião dele sobre isso. Na última frase do texto, há um verbo implícito. Reescreva, explicitando. Eu desejo que 2018 seja muito melhor que o ano acabou. Ele colocou apenas que 2018 seja. O que quer dizer? Qual que é o verbo que não apareceu, mas que a gente entendeu? Eu desejo, eu quero, eu gostaria que. Né? Então, eu desejo é, na primeira pessoa, um verbo implícito. Vamos indicar o sujeito das orações e o núcleo delas? O texto escancara as debilidades. De quem eu estou falando nesta frase? Do texto. E o núcleo desse sujeito? Texto. A globalização não consegue resolver problemas tão básicos como a fome. Um problema tão básico como a fome. De quem eu estou falando? Quem é o sujeito? A globalização. E o núcleo é globalização. O sujeito dessas duas orações é simples ou composto?
Você lembra de quando a gente estudou simples e composto? Nestas duas orações, o sujeito é simples. Por quê? Porque tem apenas um núcleo, né? Se o primeiro fosse o texto e a foto, aí seriam dois núcleos, texto e foto, aí seria composto. Mas aqui é um núcleo, então estamos falando de sujeito simples. Por que a gente fez esse exercício? Porque nós vamos falar de concordância verbal. Verbos são palavras que se flexionam em pessoa e em número. Mas o que define a flexão que eu vou usar na oração? O sujeito. De quem eu estou falando vai determinar em qual pessoa, em qual número eu vou colocar o meu verbo. Então, o verbo deve concordar com o sujeito da oração. E é daí que vem o nome concordância verbal. Vamos treinar isso e aprender mais algumas regrinhas sobre concordância verbal. Esta carta do leitor comenta a notícia de um projeto de lei que proíbe o uso de carroças com tração animal para serviços de fretamentos e transporte de carga e materiais diversos em uma cidade do interior de São Paulo. A opinião é esta. Concordo plenamente. A maioria esmagadora dos carroceiros exploram à exaustão os animais. Falo porque conheci vários no Parque da Cidadania que deixavam cavalos morrer à míngua. Que opinião esse leitor tem a respeito do projeto da lei? Que argumento ele usa para defender a opinião dele? Ele é a favor da proibição, porque os carroceiros exploram os animais, são a maioria esmagadora. Né? Então, ele já começa dizendo, concordo plenamente com a lei. O argumento dele se baseia na sua experiência própria. Ele diz, eu vi, eu conheço, né, pessoas que fazem isso. Qual é o sintagma nominal com função de sujeito da forma verbal exploram? Quem explora? A maioria esmagadora dos carroceiros. Qual que é o núcleo desse sintagma? Ele está no singular ou no plural? O núcleo do sintagma é maioria e ele está no singular. A maioria. Com que palavra do sintagma nominal a forma verbal exploram concorda? Com a palavra carroceiros. Os carroceiros está no plural, assim como exploram está no plural. Houve uma alteração da regra, porque se exploram está no plural e o meu núcleo é a maioria, está no singular, algo não está fechando na minha regra, não é mesmo? A regra de concordância diz que o verbo deve concordar com o sujeito, mas o verbo está no plural e o sujeito está no singular. Como assim, Pro? Houve uma alteração nessa regra da concordância do verbo que determina que ele deve concordar com o sujeito? Sim, houve. Vamos pensar sobre isso. Compare essas duas frases. A maioria dos carroceiros explora os animais. A maioria dos carroceiros exploram os animais. Vamos pensar um pouquinho. Em qual das duas frases eu enfatizo a ideia do conjunto, o grupo de carroceiros? Na primeira, a maioria. Em qual das duas frases eu destaco os vários elementos que formam o meu grupo, que o meu grupo é grande? Na segunda, os carroceiros. Qual das duas frases reforça a impressão de que os carroceiros que maltratam os animais são muitos? Na segunda. E é por isso que ele escolheu fazer esta concordância. Exploram no plural com carroceiros no plural e eu destaco que são muitas pessoas que fazem isso. Vamos para a regra. Complete então a regra da concordância verbal do sujeito formado por expressão partitiva. Vamos lá. Quando o sujeito é composto por expressões como a maioria, a minoria de, a grande, pequena parte de, grande parte ou pequena parte de, o dobro de ou a metade de, que designa uma quantidade geralmente inespecífica, há duas concordâncias possíveis. Eu posso escolher uma das duas que faça mais sentido na minha frase. O verbo concorda com o núcleo da expressão partitiva, que nesse caso seria a maioria na nossa frase. O verbo concorda com a especificação que acompanha o núcleo, que seria os carroceiros na nossa frase. Agora você pegou a nova regra? Então, a regra normal de concordância verbal é
Verbo concorda com o sujeito. Agora, a regra de concordância com expressão partitiva depende do que eu quero destacar, né? Ele pode concordar com o núcleo, como a regra geral, ou pode concordar com a especificação dessa expressão. Fácil, mas não acabou ainda. Vamos lá. Considerando a regra de concordância verbal com expressão partitivas que a gente acabou de ver, reescreva essas frases alterando a flexão verbal destacada. A maioria dos leitores de época tem obras de arte que precisam ser fotografadas. O verbo tem precisa ser trocado? Precisa. Ele precisa de acento para a conjugação estar certa no plural. A maioria dos leitores de época tem, e aqui eu concordo com leitores, de obras de arte que precisam ser fotografadas. Vamos para a próxima. A maioria esmagadora dos carroceiros exploram a exaustão os animais. A outra versão é a maioria esmagadora dos carroceiros explora, e eu concordo com maioria, a exaustão dos animais. Fácil? Entendeu? Facinho? Bora? Leia o título e o parágrafo de uma notícia, observando o uso de numerais no sujeito. 70% dos leitores de jornais online postam conteúdo na internet. Hoje, 37% da população lê jornal diariamente nas principais regiões metropolitanas do país, segundo os dados do Target Group Index. Desse total, 11% já fazem a leitura virtual dos meios e o número de leitores exclusivamente online chega a 1,5 milhões de pessoas. Vamos explorar isto? Copie o sujeito das formas verbais postam e fazem, presentes no título e no parágrafo da notícia. E, em seguida, identifique os respectivos núcleos. Então, postam quem que posta, fazem quem que faz. O sujeito é 70% dos leitores de jornais online. O núcleo é 70%. O sujeito e núcleo, 11% no segundo. Vamos pensar, porque agora tem muito número aqui para confundir a nossa cabeça, né? Quanto à estrutura desses sintagmas, vamos encontrar uma semelhança e uma diferença. A semelhança é que o núcleo é porcentagem, 70%, 11%. A diferença é a presença de uma expressão especificadora dos leitores de jornais online. Na primeira, na segunda não está especificando, só diz 11%. A primeira de 70% dos leitores de jornais online, ele especificou. Com que palavras do sujeito as formas verbais concordam? As duas formas, postam e fazem, concordam com os numerais, 70% e 11% que estão no plural. Mais de um já é plural. A regra que pode ser desprendida observando esses dois casos é que quando o sujeito é uma expressão numérica, o verbo concorda com o numeral, que é o núcleo do sujeito. Então, não é sempre flexionado no plural, porque o meu numeral pode ser singular também. Então, concorde sempre com o numeral. Vamos em frente. Mais uma carta do leitor. Amazônia em chamas. Uma das questões mais impressionantes no Brasil é o desconhecimento da questão da Amazônia e dos conflitos que envolvem a sua população, em especial as comunidades indígenas. A história do Brasil que se ensina em escolas e universidades parece ocultar os conflitos e as demandas das populações da região. A questão da Amazônia é uma das mais negligenciadas do Brasil. NB. Qual o sujeito da forma verbal na primeira oração do texto? A primeira oração do texto é: uma das questões mais impressionantes é o desconhecimento da questão da Amazônia e dos conflitos que envolvem sua população em uma das comunidades indígenas. A forma verbal é o desconhecimento. Quem é o sujeito dessa forma? Uma das razões mais impressionantes. A estrutura desse sintagma, ele se assemelha aos casos anteriores que a gente falou? Sim, ela apresenta um numeral, uma. A gente está falando de 70%, agora temos uma. Seguido de uma especificação das questões mais impressionantes. Considerando essa semelhança, vamos tentar explicar a concordância aqui de uma das questões é o desconhecimento? O verbo é, no singular, concorda com uma no singular. E é possível outra, eu poderia fazer a frase diferente?
o verbo poderia concordar com a especificação das questões. Das questões está no plural. Então, o verbo poderia ser são o desconhecimento. Eu poderia fazer da outra maneira. Certo? Então, hoje nós estudamos o gênero textual carta ao leitor e concordância verbal. Muita coisa para você revisar, hein? Te encontro nos exercícios. Até a próxima aula, sexto ano.